Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Eu quero parar isso aqui, porque foi isso que me chamou a atenção hoje. Quantas vezes, por não conhecermos a Deus, por não conhecermos como que o Espírito Santo age no normal hoje, na igreja, porque hoje quem move é o Espírito Santo, nós já falamos sobre isso. Por não conhecermos como que Ele sopra na vida de uma pessoa, por não conhecer como que a voz de Deus, quantas vezes Deus já falou com pessoas, falando, gerando um sentimento, gerando um fogo, né, um momento, uma palavra que entrou e quebrantou, e a pessoa, por não conhecer a Deus, deixou aquilo passar. Deus falando com a pessoa, Deus querendo chamar a pessoa, Deus querendo dar uma direção para a pessoa, Deus querendo abençoar uma pessoa, por ela não conhecer a Deus, ela perde a oportunidade. Quando Bartimeu, cego, ouviu falar que Jesus estava passando, ele não conhecia Jesus com os olhos, porque ele era cego, mas ele conhecia Jesus no coração dele. Ele enxergava quem era Jesus, ele enxergava o que Jesus poderia fazer por ele. No coração dele, Bartimeu enxergava que Jesus era o filho de Davi, ou seja, descendente, o da promessa, o Messias, o Cristo. Ele sabia disso, ele sabia aqui dentro do coração, mesmo que ele não visse com os olhos, mas ele conhecia aqui, e fez com que ele gritava, e ele gritava e chamava pelo nome de Jesus, para que Jesus olhasse para ele. Presta bem atenção, quantas pessoas, na época de Jesus, não foram curadas, porque não conheciam. Aqui, aquela mulher do fluxo sanguíneo, ela, por mais que ela visse, por mais que ela enxergava naturalmente, mas ela conhecia aqui dentro, e quando ela disse: eu vou tocar nas vestes dele, se eu tocar eu vou ficar curada. Isso é conhecer aqui dentro, isso é perceber, falar assim: pera, é o meu momento, é a minha oportunidade, é agora, e eu vou aproveitar isso, e eu não vou deixar passar, porque eu sinto aqui dentro. É como se ela dissesse: eu sinto aqui, se eu tocar nele. Isso era o Espírito Santo movendo ela, levando ela: vai lá, toca nele, você vai ser curada. Que não foi o mal, não foi um espírito maligno, foi o Espírito Santo levando ela a querer tocar em Jesus. Se ela não conhecesse Jesus aqui no coração dela, ela teria dito: não dá não, é difícil, tem uma multidão de gente lá, todo mundo apertando ele. E outra, se eles me perceberem que eu estou lá no meio deles, como ela tinha fluxo sanguíneo, se ela tocasse em Jesus, ela poderia gerar um problemão para ela, porque é como se na época existia uma lei de que se a mulher, quando tivesse com fluxo sanguíneo, se ela tocasse em qualquer pessoa ou homem, aquela pessoa ficava impura. É como se era uma questão de lei, não vamos entrar nos detalhes aí. Então é como se ela não podia tocar, e ela vai no meio daquela multidão, todo mundo conhecia aquela mulher, enferma há muitos anos, e ela vai lá e toca em Jesus. Então eu estou usando todos esses exemplos para chamar a sua atenção da importância de conhecer Deus, de aprender de Deus, de relacionar com Deus, de ter experiência individual com Deus. As nossas experiências na igreja aqui é tudo muito bom, o que eu disse agora há pouco, mas o conhecer Deus é muito mais no secreto.
O experimentar de Deus é muito mais no individual. Quase entendo o que eu estou dizendo. Aqui nós expressamos no meio de todo mundo, isso é muito bom, mas não, na verdade não é aqui, é no seu secreto, é no seu momento, é na sua individualidade, é na sua intimidade com Deus, que você vai conhecendo Ele, a ponto de você perceber numa música, num filme, num momento, numa fala de alguém, num momento aqui, aquela palavra entra assim, te toca e te quebra naquela hora. Você sabe que é Deus falando com você, porque você está começando a ouvir e a entender como que Deus age. Então eu e você, nós corremos um sério risco de Deus estar falando, mas por não conhecermos Ele, perdermos oportunidades de sermos abençoados, de sermos tocados por Ele. Quem quer conhecer a voz de Deus? Eu quero. Quem quer conhecer Deus para não perder? Olha que coisa ruim é você perder a sua chance, o seu momento, um momento que Deus faria um milagre na sua vida, mas por não conhecer, você passou despercebido, passou aquilo, você não valorizou, não importou, foi indiferente àquele momento, e passou. Olha o que a Bíblia diz. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Por isso toda vez que Deus chamava ele, ele corria em Eli, porque ele ainda não conhecia. Verso 8: o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli. Eu gostei disso, porque Eli demorou para acordar, ainda que ele fosse sacerdote, mas ele estava num momento não muito bom, de forma espiritual, depois você vê isso na Bíblia, ele estava num momento meio que de baixa espiritual, muito acomodado, só levando a Lia, né? Estava lá, ele não tinha mais vida com Deus. Na terceira vez, Eli entendeu, falou: peraí, é como se Eli falou assim: puxa vida, se não sou eu que estou chamando ele, e ele está ouvindo essa voz, então eu sei quem está chamando ele. E aí ele vira para Samuel, no verso 9, diz assim, ó, Eli, onde está? Então entendeu Eli, finalzinho do 8, que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Você visualiza isso? E Deus está lá. Deus chama Samuel, Samuel entende que é Eli, e Deus não fala nada, porque Samuel tinha que perceber aquilo, era com Samuel. Deus chama Samuel a segunda vez, e ele vai lá em Eli, e Deus está lá, esperando. Deus chama Samuel a terceira vez, e ele vai lá em Eli. Na terceira vez Eli falou assim: esse negócio é Deus falando com ele, essa voz é Deus falando com ele. E aí ele instrui Samuel e falou assim: olha, volta, deita, se ele voltar a falar com você, você já diga de imediato: Senhor, fala, eu, teu servo, estou aqui para te ouvir. Olha aqui, presta bem atenção no que está escrito no verso seguinte, verso 10: veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. É mais ou menos como se Samuel dissesse: agora eu consigo ouvir que é a sua voz, agora eu consigo compreender que é o Senhor falando, então fala comigo. Olha o que está escrito no versículo seguinte, só para olha, tanto que é bonito isso aqui, verso 11: e disse o Senhor a Samuel, até que Samuel percebesse que era a voz de Deus. Deus não falou com ele, Deus chamava ele. Quando Samuel então falou: Deus fala, porque agora eu sei que é o Senhor. Aí Deus começou a conversar com ele. Isso acontece na nossa vida desse jeito. Enquanto uma pessoa não percebe que é Deus falando com ele, Deus falando com ela,
A pessoa vai passando as oportunidades, vai perdendo os momentos com Deus, perdendo o momento que seria talvez um momento de milagre, de transformação. Mas no dia que a pessoa fala assim: Pai, agora eu consigo ouvir, eu consigo perceber, entender que essa voz que entrou na minha mente, que entrou no meu coração, é do seu Espírito, fala comigo. Aí as coisas começam a mudar na vida da pessoa, as coisas começam a mudar. Quero declarar sobre a sua vida: procure conhecer a Deus, porque Ele vai falar com você, e quando Ele falar com você, se você conhece Ele, você vai poder levantar a voz e falar assim: pode falar, Senhor, porque eu estou ouvindo, essa palavra é do Senhor, essa voz é do Senhor, essa direção é do Senhor, como que eu posso falar assim, essa força que está me levando, me conduzindo, me incentivando, é do Senhor, porque agora eu conheço o Senhor. Aí as coisas começam a mudar. A Bíblia diz que o homem carnal, ele não consegue entender o espiritual, porque ele é carnal. Mas o homem espiritual, ele consegue compreender, discernir, entender aquilo que é espiritual. O que Deus estava fazendo aqui com Samuel naquele dia, ela falando: Samuel, a partir de agora, você vai conhecer a minha voz, e quando eu falar com você, você vai saber que sou eu falando com você. Então eu quero que você grave isso no seu coração. Tem pessoas que às vezes passam anos sem ouvir, sem sentir, sem ter sabe aquela coisa, eu uso muito isso comigo, né? Eu uso comigo, parece que vem aquele momento que vem um fogo interior, uma coisa assim, você fala: puxa vida, isso aqui é de Deus, está falando comigo. Quem já passou por experiência assim? Quem passa por experiência assim, de vez em quando você passa por experiência, você está lendo algo, você está assistindo um vídeo lá no Instagram, qualquer que seja algo relacionado a Deus, e aquilo ali toca em você, bum, parece que vem aquele quebrantamento, você fala: isso aqui é Deus falando comigo. Então é isso que eu quero que você entenda, a importância de conhecer a voz de Deus, porque Ele vai falar com você. Quem quer que Deus fale com você? Conhecer a voz, ouvir, saber como que Ele vai agir. E eu quero finalizar: Deus não danou com Samuel porque ele não ouviu na primeira vez. Deus não atropelou, Deus esperou. E Deus espera. Às vezes a pessoa fala: mas eu queria que Deus atropelasse. Não, Ele não vai atropelar. Ele espera até o dia que você fala assim: olha, agora eu sei que é o Senhor falando comigo. Aí a partir daquele dia as coisas mudam na sua vida, na sua vida espiritual. A partir daquele dia as coisas começam a mudar para você. No dia que você começa a reconhecer a voz de Deus, aí você sabe: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Quem passa por experiências desse jeito, isso é natural, viu? O Espírito Santo falando com a gente. Aquele momento que você fala: puxa vida, do nada veio aquela vontade de orar. Você pode saber, é a voz de Deus te chamando, o Espírito Santo te chamando. Então presta atenção, são esses momentos que Deus vai guiando a vida da pessoa. Você está todo encolerizado, querendo descontar a raiva em alguém, de repente vem um sentimento, né, algo dentro do seu coração dizendo assim: acalma, espera, vai passar. Aí você consegue ouvir isso, passou, acalmou, porque você ouviu Deus falar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso é impressionante, acontece no dia a dia nosso. Você vai sendo guiado por Deus, você vai sendo dirigido por Deus. Mas o que é ruim demais é quando Deus fala, mas porque a pessoa está aqui na igreja, mas a mente dela está lá, não sei aonde, ela está voando, ela está só lá, né, desatenta. Deus fala com ele, Deus fala com aquela pessoa, e nada, porque ela não conhece a voz de Deus. Então eu quero finalizar com isso, te incentivando a conhecer a voz dele. Como? Primeiro conhecendo a palavra, orando, buscando, se aproximando de Deus. Daí para frente você vai discernir a voz de Deus na sua vida.
é uma questão só de tempo, e você vai começar a falar: puxa vida, eu estou sendo guiado pelo Espírito, Deus está guiando a minha vida, eu estou sendo dirigido por Deus, Deus está movendo a minha vida, e Ele está falando comigo. E aí você começa a sua vida, meu irmão, começa a melhorar, seu relacionamento, emocionalmente você começa a ser curado, porque você começa a ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus na sua vida? Eu quero. Então eu quero te chamar para você ficar em pé, para nós orarmos, e você vai orar em cima dessa palavra. Você vai falar: Deus, eu quero experimentar o Senhor, eu quero experimentar do Senhor. É tão importante isso, é tão importante isso, você conhecer a Deus, porque quando Ele falar, seja da maneira dEle, seja por um sentimento, seja por uma palavra, seja por uma orientação, quando Ele falar com você, você vai entender: é Deus falando. É Deus falando sobre a minha vida, é Deus trazendo direção, é Deus trazendo uma orientação sobre a minha vida e para a minha vida, é Deus falando comigo. Quero que você feche seus olhos e você ore um momento, lembrando de toda essa história que contei de Samuel, que ele morava no templo, ele morava na igreja da época, o templo, ele vivia lá, ele era responsável pelas atividades, as tarefas do templo do dia a dia. Isso mostra que Samuel, ele realmente se afastou das coisas do mundo daquela época, e ele se entregou e consagrou o tempo todo só para Deus. Por isso que Deus foi lá e começou a falar com ele. Quando a gente faz isso, meu irmão, Deus sempre vai falar conosco. Quando você se separa e fala assim: olha, eu estou separando a minha vida para Deus, é uma questão de tempo e Ele vai te chamar, é uma questão de momento e a voz dele vai soar no seu ouvido. Quero que você feche seus olhos e fale com Deus um momento. Fala para Ele, fala: Deus, eu quero te conhecer cada dia mais, quero te conhecer o seu Espírito, conhecer a sua voz, conhecer, ó Deus, a sua presença, porque eu sei, ó Pai, o que o Senhor quer que eu te conheça, o Senhor espera que eu te busque, o Senhor espera que eu te procure, o Senhor quer que eu conheça a voz de Deus, porque quando Ele falar comigo, eu vou saber. Enquanto você está orando, eu quero só te lembrar: Adão estava lá no Éden, e a Bíblia diz que na viração do dia, Adão ouviu a voz de Deus e conheceu que era a voz de Deus, porque ele tinha relacionamento com Deus, isso antes da queda. Então grava isso, é importante demais você conhecer a voz de Deus, conhecer a presença dEle, experimentar isso na sua vida. Feche seus olhos e ora um momento, fala: Deus, eu quero te conhecer, eu quero consagrar a minha vida, eu quero separar a minha vida para o Senhor, quero separar, ó Deus, o meu tempo para o Senhor, através da oração, da leitura da palavra, através da consagração, porque eu sei que o Senhor está me olhando, eu sei que o Senhor está presente, mas eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir o seu Espírito falando comigo, eu quero ser dirigido pelo seu Espírito, quero ser conduzido pela sua presença, assim como Samuel, o Senhor chama ele pelo nome, porque o Senhor conhecia quem era aquele rapaz, quem era aquele garoto, o Senhor conhecia quem ele era, o Senhor sabia do compromisso, da consagração dele ao Senhor. Nós te buscamos aqui nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Abraça seu irmão, ora com ele nessa direção dessa palavra, ora por ele ou para ela. Fala: Deus, que o meu irmão queira te conhecer, que o meu irmão queira te conhecer. Mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente
mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Canta isso. Oh, Jesus. Canta mais forte. Quem já pisou no santo dos santos? Quem já ouviu a voz de Deus? Quem já experimentou na presença dEle? Oh, é o melhor lugar. É a melhor voz. Levanta sua voz, levanta suas mãos. Quem já pisou, quem já esteve com Deus, quem já ouviu a voz dEle, não sabe viver em outro lugar, não sabe viver em outro lugar. Em qualquer lugar. Fala isso mais uma vez. Quem já pisou, e você vai profetizar sobre a sua vida. Eu já pisei, eu já estive com Ele, eu já ouvi a voz dEle, e é lá o meu lugar, é na presença dEle, ouvindo o que Ele tem, ouvindo o que Ele fala. Oh, Espírito, 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 venha sobre nós essa noite, venha sobre nós nessa noite, venha sobre a sua igreja nessa noite, e nos faça conhecer a sua voz, nos faça conhecer a sua voz, nos faça conhecer ao Senhor, nos faça conhecer a sua presença. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito. Ora, você, Deus, fala para Deus isso. Fala, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero experimentar do Senhor na minha vida. Eu não quero ficar apenas no raso, mas eu quero me aprofundar em Ti, eu quero ir mais fundo no Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus
Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.